Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao assunto de reações de substituição nucleofílica. Se você chegou nessa aula agora, do nada, eu peço que você pause o vídeo, procure a aula de reações de substituição nucleofílica ali, ó, parte 1, que está aqui no card do SAI, na própria área do segundo ano do médio. Por quê? Aquela aula eu vou dar os conceitos iniciais para você compreender a parte de hidrólise, certo? Esse assunto é uma continuidade do assunto anterior. Visto isso, nossa aula vai conversar sobre o quê? O tema hidrólise, e ela ficou separada em condições para que ocorrer uma hidrólise e quais são as principais reações de hidrólise, pessoal. Ok? Bom, hidrólise. Olha o nome, hidrolise. Vamos rachar o nome em dois. Hidrolise. Hidro, você vai lembrar do quê? Água, basicamente. Então você sabe que vai ter água. Lise normalmente tem a ver com quebra. Hidrólise na química orgânica, ela representa a quebra, pessoal. Qualquer reação química que você quebra moléculas através da água. Por quê? A água, lembra que ela tem um caráter anfótero. Lembra essa palavra difícil? Anfótero. Por quê? Porque ora ela pode se comportar como um ácido, ora ela pode se comportar como uma base. Então, o caráter anfótero da água possibilita ela de realizar diversas reações. Basicamente, então, para que ocorra, como consequência de uma hidrólise, você vai ter alteração de íons, sempre tendo H+, ou OH- no meio, certo? Porque H+, com H-, eles são que formam a molécula de água. Condições de uma hidrólise, ela requer certas condições específicas para que ocorram, pessoal. Entre elas, aqui, ó, uma alta pressão, alta temperatura, realizar em fase líquida ou vapor e agentes catalisadores no meio. Se você lembrar das nossas aulas de reações químicas, velocidades, fatores que influenciam a velocidade das reações, vocês vão verificar que todos esses fatores aqui é para que tente acelerar o processo, forçar com que a reação aconteça. Tanto pressão para aumentar a concentração no meio, temperatura para aumentar o grau de agitação das moléculas, realizar em fase líquida ou vapor, porque para ter um maior choque de colisão favorável entre essas moléculas. E além disso, agente catalisador no meio para diminuir a energia de ativação na hora de formar o complexo ativado, certo? Então, uma vez que você já entendeu o que é uma hidrólise, você já notou as principais condições para se ocorrer uma hidrólise, vamos conversar sobre as principais reações de hidrólise que nós conhecemos. Bom, mecanismo para conversão de éster em ácido carboxílico e em sais orgânicos. A gente chama de hidrólise básica, pessoal. Por quê? Porque no final a gente vai acabar utilizando ali uma base inorgânica, uma base forte, normalmente um hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é muito bem utilizado nessas reações. Nosso exemplo aqui, ó. Nós temos no primeiro momento a hidrólise propriamente dita. Temos aqui, ó, um acetato de etila, no qual um ácido etanóico, etanoato de etila. O etanoato de etila, que é um éster, ele vai reagir com a água, produzindo o ácido carboxílico e, no caso ali, etanol. Essa é a hidrólise propriamente dita. Quando ocorre o momento da hidrólise, você rompe o grupamento éster com água, formando ácido carboxílico e etanol. É quando a hidrólise acontece. Porém, tem que ter a neutralização desse pH. Por isso a utilização ali, ó, do hidróxido de sódio, pessoal. Uma vez que você utiliza o hidróxido de sódio, ele neutraliza o pH e vai ocorrer a formação ali, ó, de acetato de etila, acetato de sódio e etanol como produto. Basicamente, então, aqui nós pegamos a reação completa e dividimos ela em duas partes, em dois momentos. O momento da hidrólise e o momento da neutralização. Resumindo, você reagindo acetato de etila com hidróxido de sódio, você gera o quê? Acetato de sódio e etanol. Porém, o ácido carboxílico, ele está no meio da reação. Por um breve momento no seu meio reacional, você teve o ácido carboxílico, certo? Após a neutralização, que você vai gerar ali o acetato de sódio e o etanol, ok? Então, a primeira reação, o primeiro mecanismo é a conversão de éster em ácido carboxílico e, posteriormente, esse ácido carboxílico em
sal orgânico, através de uma hidrólise básica. Além disso, aqui ó, nós temos um exemplo de como ocorre essa parte do ataque nucleófilo, para vocês lembrarem lá. O OH do hidróxido de sódio atuando no carbono que está ligado ao heteroátomo, lembra lá? No caso o oxigênio mais eletronegativo, atraiu a carga, olha lá, o oxigênio então ataca o carbono faz essa forma, esse intermediário tetraédrico com 4 ligações. O oxigênio que estava com a dupla ligação, ele devolve essa ligação com o carbono, que por sua vez não pode fazer 5 ligações, e ele remove o oxigênio que está ligado à cadeia carbônica. Esse oxigênio da cadeia carbônica aqui é o exemplo, no nosso exemplo anterior, é o que vai gerar o etanol. No etanoato de etila, onde você tem aqui ó, a carga, você tinha lá os 2 carbonos, oxigênio, carbono, ocorre essa substituição e o que libera é o oxigênio que estava ligado ao carbono, ele é liberado junto com os outros 2 carbonos, formando o álcool naquele exemplo anterior, etanol. Aqui vai formar metanol, ok? Então, além da hidrólise básica, através da hidrólise, a gente pode ter um mecanismo da conversão entre óleos e gorduras em sais de ácidos graxos. Essa reação ela é muito importante. Tem muita gente que faz até lá em casa, porque essa é a reação responsável, pessoal, pela saponificação ou hidrólise alcalina, basicamente fazer sabão. Essa é a reação de fazer sabão que a gente fala. Saponificação já remete bem a isso. Na qual você tem um éster, você reage ele com uma base forte, vai gerar sal e álcool, certo? Reação simplificada. Quando você faz a reação completa, você pega óleo e gordura, pessoal, o óleo e a gordura, basicamente ele é feito do quê? Você vai ter o triacilglicerol. O triacilglicerol são moléculas orgânicas que elas vão ter como característica, pessoal. Bioquimicamente você vai ver isso, quando você for estudar bioquímica, você vai ver isso de forma bem mais aprofundada também. Você vai ter ali, ó, 3 ésteres ligados basicamente a um glicerol. Quando você reage essa gordura, esse óleo que é o que formado por triacilgliceróis, você reage ele com hidróxido de sódio, que é essa base forte em meio aquoso, o que acontece? Você cliva essas ligações, pessoal. Você cliva essas ligações, formando o que? Os sais de ácido graxo, que é o sabão propriamente dito, e glicerol, certo? Glicerol é aquele álcool que às vezes você conhece pela farmácia, ele é usado muito como espessante também, mas esses sais de ácidos graxos são formados. Quando eu falo de sal de ácido graxo, pessoal, para sabão, interprete que esse R aqui, tanto R1 quanto R2 quanto R3, é uma cadeia de carbono muito longa, muito longa. São cadeias de carbono longuíssimas, bem longas, bem extensas. E por que é importante? O que é a função do sabão? Olha aqui, de um lado dessa molécula você vai ter C dupla O negativo com o íon ali de sódio, ou seja, uma característica muito polar. Você vai ter uma cabeça muito polar nessa molécula. A cadeia carbono, que é carbono, é só carbono e hidrogênio posterior aqui no lugar de cada R desse, dada essa característica de só ter carbono e hidrogênio, ela torna uma cadeia muito apolar. Então quando você vai lavar uma louça, por exemplo, ou vai lavar uma calçada, você vai usar o detergente ou o sabão, o que acontece? Aquela gordura que está lá empenhada na panela, que você só tacar água não vai resolver em nada, você coloca o sabão. Por quê? A cadeia polar, a parte polar vai se interagir com a água, a cadeia apolar interage com a gordura e ocorre a limpeza. E essa é a reação, a função do sabão é fazer essa ponte entre as duas moléculas. E tudo isso a partir de uma reação de gordura ou óleo. Você pega uma gordura e óleo, reage ela com uma hidrólise alcalina, em meio alcalino, gerando glicerol e esse sal. Certo? Bom, mecanismo de conversão de anidrido em éster, ele posteriormente em ácido carboxílico.
Basicamente, pessoal, você vai utilizar o anidrido, que é o reagente da questão. Anidrido, lembra da última aula? Ácido carboxílico, 2 moléculas que sofreram desidratação. O anidrido reagindo com um etanol, no caso ali, um etanol, um álcool qualquer. Esse álcool em meio ácido, aquoso ácido, vai gerar o que? A substituição. Você cliva esse anidrido, formando um éster e um ácido carboxílico. Com o produto do anidrido, você realiza uma esterificação e posteriormente a outra parte da molécula, uma parte você gera um éster, a outra parte você gera um ácido carboxílico, certo? Consequência da reação com algum álcool em meio ácido. Não, tá certo. Opa. Então, aqui nós temos a representação completa dessa conversão de anidrido em éster e em ácido carboxílico. Olha aqui, nós temos anidrido reagindo com metanol. Metanol, CH3OH. O oxigênio do metanol, ele vai lá, realiza um ataque no carbono duplo oxigênio. Esse carbono forma intermediário tetraédrico. O oxigênio com a carga negativa, ele se devolve a ligação para o carbono, que por sua vez vai lá e cliva a ligação com o oxigênio que está ligado ao restante de toda a molécula. Consequentemente, você formou o quê? Você formou, nesse caso, no caso, você tinha aqui um anidrido que era derivado de ácido acético. Consequentemente, você gera ácido acético e, no caso aqui, como você reagiu com um metanol, você gera um acetato de metila ou o etanoato de metila, ok? Mas sempre preste atenção no mecanismo de substituição nucleofílica. Pessoal, é sempre parte do nucleófilo atacando o carbono que está ligado ao heteroátomo. Sempre. Se você viu isso no exercício, você já sabe que se trata de uma substituição nucleofílica. Beleza? Partindo então para mecanismo de conversão de amida em ácido carboxílico, hidrólise ácida, pessoal. Obtenção de ácidos carboxílicos, sais de ácidos carboxílicos e sais inorgânicos, certo? Bom, então você tem uma amida sempre lá, nitrogênio ligado a carbono duplo oxigênio, é um derivado de ácido carboxílico, reagindo aqui com água e, no caso ali, um ácido, um hidrácido que você está utilizando. Como consequência, o que você gera? Você gera uma substituição do grupamento amida pelo grupamento amônio, mais o próton, mais o halogênio daquele ácido. Beleza? O outro mecanismo mostrando esse tipo de hidrólise agora, só que uma hidrólise básica. Amida em ácido carboxílico por hidrólise básica, na qual você vai reagir, em vez com um ácido daquele metade do mecanismo, você utiliza uma base. O produto que você quer gerar, ele é o mesmo. No caso aqui, você está reagindo o mesmo reagente, no caso com água, só que em vez de você utilizar um ácido, que foi como exemplo anterior, você está utilizando uma base genérica aqui, que eu represento por YOH. O mecanismo acontece o mesmo. Você cliva, você ocorre a reação de tal maneira que você cliva o NH2 e no lugar entra um ONH4, você gera o sal de amônio, um derivado de sal de amônio. Como consequência, para o meio, temos o OH- liberado no meio e a divisão ali da base, no caso, né? Gerando o cátion, dependendo da base que você está utilizando, com o ânion de hidróxido. Beleza? Pessoal, basicamente, os conceitos que nós temos de substituição nucleofílica são esses. Aqui repete muito a ideia do mecanismo. E é isso que provavelmente os exercícios vão cobrar de você. Basicamente, entender qual produto está sendo gerado, de qual reação, mas entender principalmente o mecanismo dessa reação, certo? Eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde nós vamos discutir um pouco mais sobre isso, baseado em alguns exercícios, ok? Grande abraço, até a próxima.